Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, vamos entrando, a casa é nossa, queridos, é um prazer ter vocês aqui. Aproveitem, ainda estamos a iniciar a nossa live. Façam um grande favor para mim, aí embaixo tem um aviãozinho, encaminha para os seus amigos que vão fazer a prova da ordem, seus amigos que vão fazer prova de concurso público, que tenha processo de trabalho, seus amigos que são advogados e querem cada vez mais enriquecer o intelecto através de informações. Então, chama todo mundo, temos tempo ainda. Meu querido Paulinho, tá tudo bem por aqui? Meu amigo, em breve teremos o lançamento do nosso livro de controle de constitucionalidade, incidente e tanto no processo de trabalho. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma maravilha. Bom, deixa eu fixar, na verdade o tema já está fixado aqui em cima, todos já podem ver, né? Princípios do direito processual do trabalho. Na verdade, queridos, assim, eu separei 3 princípios para poder abordar com vocês, mas antes de abordar esses princípios, vou esperar um pouquinho, né, aqui o pessoal ir chegando, espero que estejam todos bem, Mônica, Cineide, Paulo tá aí, já todo mundo aí, maravilha, um espetáculo. Nós temos aqui, primeiro, né, antes de tudo, antes de nós entrarmos efetivamente nessas questões envolvendo os princípios do direito do trabalho, eu antes preciso debater com vocês se o direito do trabalho ele é ou não um ramo dotado de autonomia. Isso é fundamental para que a gente possa desenvolver, então, um raciocínio principiológico dentro do direito processual do trabalho, porque, do contrário, não faz o menor sentido nós estarmos aqui hoje falando de princípios do direito processual do trabalho. Então, eu peço a atenção de vocês para esse pormenor, no primeiro momento. Que pormenor? Será que o direito processual do trabalho é realmente um ramo dotado de autonomia? Muito bem, eu serei muito objetivo, porque eu poderia fazer uma live somente para falar acerca da autonomia do direito processual do trabalho. Mas eu iria fugir do objetivo proposto, que é abordar princípios do direito processual trabalhista. E aqui, obviamente, já estou deixando a minha resposta. Eu, Fagner, particularmente, boa noite, Sandra, boa noite, Laura, boa noite, Michele. Parabéns mais uma vez para você, querida doutora e amiga, fez aniversário essa semana. Parabéns, Deus abençoe cada vez mais. Então, voltando para o raciocínio, eu já estou deixando aqui a minha resposta. Eu, Fagner, particularmente entendo que o direito processual do trabalho é dotado de autonomia, por N razões. Mas qual é efetivamente a divergência existente? Bom, há um setor da doutrina que diz o seguinte, que é a corrente monista. Ela vai dizer, olha, o direito processual do trabalho é um subramo de um macrosistema, de um sistema processual que é o processo comum. Então, o direito processual do trabalho seria, na verdade, somente um subramo, de modo que ele não teria autonomia. Daí, então, eu não posso dizer que o direito processual do trabalho tem princípios, e sim características, particularidades. Com o que eu não concordo. E por que eu não concordo e vou justificar? Olá, Vivian. Olá, minha querida sogra. Um beijo, Conceição. Vejam só. Por que eu não concordo, gente? Por um motivo simples. Me parece, tá? E aqui com a devida vênia, aqueles que entendem de forma diferente, mas me parece que o próprio ordenamento jurídico, ele me autoriza a dizer que o direito processual do trabalho tem a sua autonomia. De onde eu vou extrair essa informação contundente acerca da minha argumentação nesse sentido de que o direito processual do trabalho tem autonomia? Eu posso ir só no artigo 769 da CLT, que diz que o direito processual comum será aplicado subsidiariamente ao direito processual do trabalho quando não houver incompatibilidade do direito processual comum com o princípio do trabalho, com os princípios de trabalho, desde que haja omissão normativa na CLT, ou seja, a ausência de previsão legal acerca de um determinado instituto
no direito processual do trabalho, faz surgir, então, a possibilidade de incidência do direito processual comum no processo de trabalho, desde que se verifique a compatibilidade. Já vou falar melhor sobre isso. Mas você que vai fazer prova de concurso, prova da OAB, que quer se atualizar, vai anotando. Pega caderno, pega caneta, anota tudo. E se você tiver dúvida, depois você me manda mensagem pelo direct, que vai ser um prazer enorme sanar a tua dúvida. Thaís, seja bem-vinda. Jorge, seja bem-vindo. Um abraço, meus queridos. Um beijo, bom ter vocês aqui. Chama teus amigos, Paulinho. Chama teus amigos para a gente poder falar aqui um pouquinho desses princípios do direito processual do trabalho. Então, olha só, pessoal. A corrente bonista fala, não existe autonomia no direito processual do trabalho. O direito processual do trabalho, na verdade, ele só tem características, particularidades, já que o direito processual comum é, na verdade, o ramo do direito processual, né? Agora, se eu consigo identificar que existem sistemas e microsistemas, existe um macrosistema que é o direito processual comum, e aqui ouso aventar o direito processual civil, ok? O Código de Processo Civil é um macrosistema. E também aqui, dentro da minha perspectiva, da minha linha de defesa, considerando o argumento que eu estou trazendo para manter, obviamente, a coerência do que eu estou dizendo, o direito processual do trabalho, ele tem, sim, as suas particularidades, mas isso se justifica em razão da própria natureza e do objetivo do direito processual do trabalhista, que é a realização do direito material trabalhista. O processo, ele serve o direito material. Se não tem violação do direito material, inexiste processo. Mas veja, isso é só uma linha de raciocínio. Por quê? Quando eu olho para o processo de trabalho, eu consigo enxergar que o próprio ordenamento, como eu estava a dizer, ele autoriza a afirmativa de que o direito processual do trabalho tem autonomia. O artigo 769, já deixei claro aqui, eu posso aplicar o direito processual comum sempre que houver omissão na CLT e as normas do direito processual comum forem compatíveis. Queridos, a jurisprudência trabalhista é recheada de exemplos sobre a aplicação e também sobre a não aplicação do direito processual comum no direito processual do trabalho. Fagner, então você está na corrente dualista? Sim, estou na corrente dualista. Eu entendo que o direito processual do trabalho é um ramo próprio e específico do direito processual, com princípios próprios e que, portanto, ostenta autonomia e que não se confunde com o direito processual comum. É um ramo do direito, sem dúvida nenhuma, com regras especiais e que são aplicáveis em detrimento das regras gerais. E eu só vou aplicar as regras gerais do macrosistema processual se houver omissão no direito processual do trabalho e houver compatibilidade daquele macrosistema com o direito processual do trabalho. Do contrário, eu não aplico. Prazo em dobro para litisconsorte com diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos. É inaplicável no direito processual do trabalho. Se eu não faço o depósito recursal, se eu não faço o preparo para fins de interposição de recurso, será que eu vou poder pagar em dobro? Não, é inaplicável no direito processual do trabalho. Isso que eu estou dizendo é temática já abordada na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Eu estou aqui tão somente trazendo exemplos. Não estou aqui trazendo nenhuma novidade, são exemplos já consolidados na jurisprudência. Então vejam, estou na corrente dualista, justifiquei para vocês com base no artigo 769 da CLT, mas posso justificar também no próprio Código de Processo Civil, onde, no artigo 15. O artigo 15 do Código de Processo Civil, ele averba de uma maneira muito clara que o direito processual civil ele vai ser aplicado no processo do trabalho em casos em que eu admita a sua aplicação de forma subsidiária e de forma supletiva. Aí você vai falar, Fagner, não é a mesma coisa aplicação supletiva e aplicação subsidiária? Não, não é a mesma coisa.
Por quê? Se fosse a mesma coisa, eu estaria aqui dizendo que a lei tem palavras inúteis, o que não é o caso. Então, o que justifica a distinção, o hiato entre aplicação supletiva e aplicação subsidiária? Simples. Na aplicação subsidiária, eu tenho uma lacuna normativa, ou seja, a CLT não trata daquele assunto em hipótese nenhuma. Então, não há previsão legal na CLT. Não havendo previsão legal na CLT, eu vou, então, me valer do Código de Processo Civil. E eu irei aplicá-lo no processo de trabalho desde que haja compatibilidade. É a regra básica. Agora, e na aplicação supletiva? A aplicação supletiva, ela é diferente. Cuidado. Por quê? Na aplicação supletiva, o Código de Processo Civil, ele vai ser aplicado ao processo do trabalho quando houver uma lacuna ontológica ou axiológica. Então, diante de uma previsão legal, a CLT tem uma previsão legal, porém aquela previsão ali, ou ela é vestusta, anacrônica, velha, portanto, ontológica é a lacuna existente, eu vou aplicar o Código de Processo Civil considerando toda a principiologia que é inerente ao neoprocessualismo. E aí eu aplico, portanto, o Código de Processo Civil. Agora, eu posso ter também uma previsão na CLT, e essa previsão, se eu a aplicar da forma como está escrita, ela vai levar a uma solução injusta naquele caso concreto. E aí eu estou diante de uma lacuna axiológica. Há previsão legal, mas a previsão ali, da forma que contida está, ela vai levar a uma solução injusta. Então eu posso fazer o aperfeiçoamento da incidência no caso concreto daquela norma através da aplicação de um preceito do Código de Processo Civil. Isso acontecia, por exemplo, é um exemplo assim, muito sábio na doutrina, com a redação anterior do artigo 818 da CLT, antes da reforma trabalhista. Porque o artigo 818 ele dizia o seguinte, olha, o ônus da prova incumbe a parte que fizer a alegação. Dizia tudo, mas não dizia nada. Então nós aplicávamos sempre o quê? Supletivamente o Código de Processo Civil. Por quê? Havia uma lacuna axiológica. A CLT tinha previsão? Tinha, mas não era suficiente. Aplicar daquela forma levava a soluções incorretas, injustas, inadequadas. Então eu buscava a aplicação do CPC para sanar, portanto, essa lacuna axiológica e resolver as questões com a distribuição do ônus da prova de forma estática. Ao autor competia a prova dos fatos constitutivos e ao réu a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Então aqui estão as três possibilidades dentro das lacunas normativa, axiológica e ontológica, combinando os artigos 769 da CLT com o artigo 15 do Código de Processo Civil, que justificam, no meu modo de ver, além de outros argumentos, como eu já expus para vocês, a ratificação de que o direito processual do trabalho, sem dúvida alguma, é um ramo autônomo do direito. Isso, para mim, é muito claro. E com base nisso, eu vou trazer para vocês três princípios, porque eu entendo que o direito processual do trabalho ele é autônomo. Então eu vou trazer três princípios e não características, meras particularidades do direito processual do trabalho. Eu vou trazer então os princípios do jus ou ius postulandi, da conciliação e da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mas antes, eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês estão apreciando a live, se vocês têm alguma dúvida. Se vocês estiverem gostando, por favor, façam os coraçõezinhos subirem, não é, Vivian? Façam os coraçõezinhos subirem, por favor. Quanto tempo, minha querida amiga? Tudo bem? Débora chegando agora. Gente, aqui embaixo tem, se vocês já perceberam, um aviãozinho. Pega esse aviãozinho, manda para os seus amigos que vão fazer prova de concurso público, OAB, manda para eles, para que eles possam aqui acompanhar a nossa live também e apreciar o nosso conteúdo, se vocês, obviamente, estiverem gostando. Se não estiverem gostando também, faz parte, mas eu espero que vocês estejam apreciando, sem dúvida nenhuma, a nossa live de hoje, preparada aqui com muito carinho, para que vocês possam extrair o máximo
de conteúdo possível. Muito bem, queridos. Vejam só, pois é, tanto tempo, né, Vivian? Um dia a gente vai ter aulas novamente. Boa noite, Kelly, boa noite, Débora, boa noite, Rafa, boa noite. É isso aí, Michele. Muito bom, muito bom. Chame os amigos, isso aí. Vejam só, vamos lá para o princípio do jus postulante. Aqui eu tenho uma questão aí prejudicial, se assim eu posso denominar. Por quê, gente? Vejam só, quem postula em juízo, representando a parte, é o advogado. É o advogado que vai ter o munus de buscar o poder judiciário em nome da parte para que haja a tutela efetiva daquele direito, mediante a prestação da tutela jurisdicional. É isso, tá? Só que aí vem o artigo 791 da CLT e diz o seguinte, olha, os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Está lá no artigo 791 da CLT. Então, é o princípio do jus ou ius postulante. Os empregados e os empregadores, então, eles detêm a capacidade postulatória, podem postular em juízo sem a necessidade de constituição de advogado. Essa é a regra que está no artigo 791. Só que, na verdade, isso não é regra. É aí que está o detalhe, a grande pegadinha para você que vai fazer prova. Isso é exceção. Por que é exceção, Fagner? Porque a regra é aquela que consta lá no artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 133 da Constituição, ele trata, além de um outro princípio, na segunda parte, mas na primeira parte ele trata do princípio da indispensabilidade do advogado. Vejam se não está escrito lá. Pega aí a Constituição, vou dar para você alguns segundos, enquanto eu molho o bico aqui. Pegou? Vê se não está escrito na Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então você, que somos advogados, somos indispensáveis à administração da justiça. Só que é óbvio que essa norma, lá no finalzinho, ela diz, nos limites da lei. Ela é uma norma constitucional de eficácia contida ou de alcance restringível pelo legislador infraconstitucional. Então vejam, a regra da indispensabilidade do advogado tem que observar os limites da indispensabilidade que são estabelecidos em lei. E aí eu vou para a CLT e falo, bom, então o jus postulante é uma das restrições ao princípio da indispensabilidade. Correto, correto. Só que volto a dizer, é uma exceção, não é uma regra. O que eu quero dizer com isso? Que se é uma exceção, eu tenho que encarar este princípio como tal. Ora, se a lei está dizendo, o artigo 791 é claro, anota ele aí, os empregados e os empregadores, não é qualquer trabalhador, os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Então não posso, por exemplo, dizer que um estagiário vai poder lançar mão do jus postulante. O estagiário, se ele quiser demandar na Justiça do Trabalho, ele vai ter que procurar um advogado. O trabalhador eventual não pode lançar mão do jus postulante. Se ele quiser demandar na Justiça do Trabalho para cobrar, por exemplo, uma hora-aula num curso de pós-graduação que ele prestou, as aulas lá não foram pagas, ele vai ter que procurar a Justiça do Trabalho com advogado. Agora, se eu sou empregado de uma instituição, formado ou não em direito, sendo ou não advogado, se eu sou empregado e eu demitido fui, eu posso, ou ainda no contrato de trabalho vigente, ativo, eu posso mover uma ação contra o meu empregador, independentemente de advogado. É isso que diz o artigo 791 da CLT como exceção ao princípio da indispensabilidade do advogado. Lembrem sempre, eu pelo menos aprendi assim lá em Introdução ao Estudo do Direito, ou Teoria do Direito, que as exceções elas devem ser interpretadas de forma restrita, sob pena de a sua interpretação ampliada se tornar regra.
Então, quando as exceções se tornam regra, eu já não tenho mais regra. Eu vou viver num estado de exceção. E lembra, a Constituição, ela fala de uma maneira muito solene, no seu artigo 1º, que nós vivemos na República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, ela é um Estado democrático de direito e não de exceção. Então, eu tenho que cumprir o que está previsto na lei e não as exceções. Eu só posso admitir as exceções previstas na lei. Se a lei não estabelece exceção, eu tenho que cumprir a regra, que é a indispensabilidade do advogado. Então, regra, indispensabilidade do advogado, exceção, empregados e empregadores. E salvo aqueles que entendem de forma diferente, pode também o trabalhador avulso ajuizar a ação sem advogado, ok? Que já estariam aí abrangidos e protegidos pela CLT, e também, efetivamente, né, o trabalhador operário também, que já estava ali previsto como um daqueles que poderiam lançar mão. É verdade que o jus postulante na prática não existe, mas aqui nós estamos focando em concursos e OAB, e isso é tão importante porque como isso despenca em prova? Vou te dar um exemplo. Se uma prova fala assim, olha, o princípio do jus postulante é ilimitado, podendo as partes lançarem mão do mesmo em qualquer instância na Justiça do Trabalho. Está errado. Por que está errado? Se a CLT fala que os empregados e empregadores poderão reclamar perante a Justiça do Trabalho, e acompanhar as suas reclamações até o final. Está aí no artigo 791 da CLT. Então, se acompanha até o final, pode ir até o TST, né? Não. Por quê? A súmula 425 do TST restringe o jus postulante. Ele diz que o jus postulante não se aplica. Não se aplica. Na verdade, ele começa dizendo o seguinte, olha, o jus postulante limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Não se aplicando, mandado de segurança, rescisória, cautelares e recursos de competência do TST. Então, se eu quiser impetrar um mandado de segurança na vara, tem que ser mediante o quê? A representação de advogado. Se eu quiser ajuizar uma ação rescisória no TRT, tem que ser por advogado. Se eu quiser requerer uma tutela provisória de natureza cautelar, tem que ser com advogado, mesmo que seja na vara do trabalho. Não pode ser sem advogado, ok? Então, a lei, no artigo 791 da CLT, parece que traz esse princípio de forma ilimitada, mas a jurisprudência poda o gozo e o uso do princípio em apreço, que na prática realmente está em desuso, embora muitos queiram estimular o seu uso em detrimento da representação por advogado, que é quem ostenta a capacidade postulatória, mas veja, se eu olhar para a Constituição Federal, eu posso dizer que essa premissa ela é totalmente coerente com o texto constitucional, ou seja, o jus postulante, em razão de ter a norma constitucional eficácia contida, como eu já averbei anteriormente. Bom, de toda sorte, não é em todas as causas ou em todas as instâncias que eu posso usar o jus postulante, está na súmula 425 do TST. Ademais, no dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a conhecida Reforma Trabalhista. Todos aqui conhecem, né? Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017. E o que ela fez? Ela inseriu na CLT um procedimento que é de homologação de acordo extrajudicial, um procedimento, a toda evidência, de jurisdição voluntária, homologação de acordo extrajudicial. Ele chama de parte quando, na verdade, deveria chamar de interessados, mas o mais interessante é o seguinte, que para ratificar que o jus postulante ainda vige, ela não revogou o artigo 791 da CLT. Na verdade, o que ela faz? Lá no artigo 855b, parágrafo 1º, 855b e no seu parágrafo 1º, ela diz que as partes precisam estar representadas por advogados e que não pode ser advogado comum para ambas. Embora não tenha conflito, não pode ter o mesmo advogado para ambas. E aí é uma maximização do princípio da proteção, me parece, porque o acordo vai envolver direito material, né? Mas, enfim, deixa isso para uma outra oportunidade. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, dá uma olhada no meu blog, entendeu? Tem aí
na minha bio blog, dá uma olhada lá, tem um artigo onde eu escrevo sobre homologação de acordo extrajudicial, vale a pena você fazer essa leitura. Agora, vejam, é uma regra que eu tenho que observar. Não pode, no acordo extrajudicial, as partes terem o mesmo advogado. É obrigatória a presença de advogado. Então, esquece o jus postulandi se na tua prova falar que no procedimento de homologação de acordo extrajudicial é possível o exercício do jus postulandi, está errado. Está errado. Elimina isso. Vai para a próxima. Não pode. Tem que ter advogado. Ainda bem, né? Porque a gente precisa ganhar honorários para sobreviver. Muito bem. E aí, não pode ser o mesmo advogado. Tem que ser advogado distinto. Então você vai falar, beleza, tranquilo. Advogado distinto, meu escritório tem 50 advogados, eu pego o escritório lá da área criminal, ou pego o advogado lá da área criminal e boto ele para fazer lá a homologação do acordo comigo. Não pode, são advogados distintos? E, obviamente, né, ali me parece que a lei traz uma omissão proposital, que é para a gente entender que são advogados distintos de escritórios de advocacia distintos. Senão não faria o menor sentido, né? Não faria o menor sentido ter essa previsão, tá bom? Então, assim, esse, em breves linhas, é o princípio do jus postulandi. E já que eu estou falando de homologação de acordo extrajudicial, nós vamos falar um pouquinho do princípio conciliatório. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes da emenda constitucional número 45 de 2004, eita fagre, mas lá tem tanto tempo já isso, gente. Vão fazer 20 anos essa emenda constitucional, né? Mas é importante lembrar dessa emenda. Por quê? Porque antes dela, o artigo 114 da Constituição, ele dispunha, isso considerando a redação originária, que a Justiça do Trabalho ela tem competência, a redação anterior, tá? Para conciliar e julgar. Então veja, o princípio da conciliação era o princípio dotado de hierarquia constitucional. O princípio conciliatório inerente à Justiça do Trabalho, ele tinha sua previsão constitucional no artigo 114, com a redação anterior à emenda constitucional número 45 de 2004. Só que aí essa emenda citada, ela reformulou o Poder Judiciário, por isso que foi chamada de emenda do Poder Judiciário. E no 114 da Constituição, ela fez alterações significativas. Hoje nós temos 9 incisos no artigo 114 da Constituição, que trata da competência da Justiça do Trabalho. E uma dessas alterações foi no caput. Agora está previsto lá no caput, dê uma lida aí para você ver. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Então, quer dizer, o princípio conciliatório deixou de existir? Não. Ele só deixou de ter a sua visão no plano constitucional, mas ele continua sendo um princípio inerente ao direito processual do trabalho, porém em nível infraconstitucional. Você vai dar uma lida no artigo 764 da CLT e vai perceber que o texto fala de uma maneira muito clara que todo e qualquer dissídio, seja ele individual ou coletivo, sujeito à apreciação da Justiça do Trabalho, sempre será sujeito à conciliação. Sempre. E olha a pegadinha em prova. Se você vira essa palavra na prova, você vai falar, ai meu Deus, sempre? Não, isso está errado. Não está errado não, está certo. Os dissídios individuais e coletivos, submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho, sempre estarão sujeitos à conciliação. Se você vira essa palavra, está certo. Não é pegadinha. Lê lá o artigo 764. Só que aí tem um detalhe. Esse princípio ele é tão importante que, por exemplo, no procedimento ordinário, o juiz, logo quando ele abre a audiência, ele pergunta se tem acordo. Se tiver acordo, ótimo, resolve, vida que segue. A decisão que homologa o acordo transita em julgado naquela oportunidade, portanto, ela passa a ser irrecorrível para as partes. Pode a previdência, se ela entender que cabe, ali alguma questão impugnativa acerca das contribuições que são devidas, ela pode impugnar. Se esse acordo for homologado na fase de conhecimento, aí a autarquia federal ela recorre através de recurso ordinário, que é o exemplo que eu estou dando, né? Abriu a audiência na fase de conhecimento,
O juiz pergunta se tem acordo, se houver acordo, homologa, né, e vida que segue. Embora a súmula 418 do TST, guarda isso aí para a tua prova, ela diz que o juiz não é obrigado a homologar acordo, não é direito líquido e certo a homologação do acordo. É óbvio que o juiz, quando profere uma decisão dessa, dizendo que não vai homologar o acordo, ele precisa fundamentar. Por quê? Porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição, o artigo 489 da CLT e o artigo 832 da CLT, artigo 93, inciso 9 da Constituição, artigo 489 do CPC e o artigo 832 da CLT obrigam o juiz a fundamentar as suas decisões, ainda que elas sejam, guarda isso, ainda que elas sejam interlocutórias. O juiz deve fundamentar as decisões. O juiz não é obrigado a homologar o acordo. Ok, está lá na súmula 418. No meu modo de ver, essa súmula ela só pode ser aplicada em situações excepcionalíssimas e em situações restritíssimas. Quando o juiz nota ali que as partes estão querendo fraudar a lei, que há uma colusão ali para lesar terceiros, quando há efetivamente algum tipo de astúcia, algum dolo entre as partes para causar algum tipo de prejuízo, entendeu? Obviamente, isso tem que estar fundamentado, justificado. E não assim, eu não homologo porque eu entendo que esse acordo é prejudicial para o reclamante. E quem é o juiz para dizer isso? O juiz não é advogado do reclamante. O reclamante tem lá o seu advogado. Se o reclamante está no exercício do jus postulante, é até plausível que o juiz assim faça, para atender os fins sociais que a Justiça do Trabalho se destina, ok? Mas quando a parte está com o advogado, o juiz fala, não vou homologar o acordo porque eu entendo que esse acordo é prejudicial para o reclamante. Como assim? Quem é o juiz para dizer o que é melhor ou pior para o meu cliente? Entendeu? Não faz sentido isso, né? Senão, na verdade, a parte que está constituindo o juiz como advogado, e não constitui um advogado para exercer o seu munus, cumprindo, portanto, o que determina a Constituição Federal no artigo 133. Para mim, assim, essa súmula ela só tem cabimento de uma maneira extremamente restritiva, tá? Sob pena de violação ao princípio da imparcialidade, princípio da inércia, né? E assim sucessivamente. E aí eu violo, né, as dogmáticas garantistas que estão no texto constitucional, porque ninguém pode ser privado da sua liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. Mas, enfim, se a gente pode fazer uma live depois para falar sobre isso. Deixa eu beber. Enquanto você faz subir o coraçãozinho, eu vou beber uma água. Muito bem. Corações subindo? Ainda não vi nenhum. Estão gostando, gente? Está tudo bem até aqui? Estão apreciando? Já temos 32 minutos aqui. Mas vamos lá. Tem muita coisa para falar ainda. Fiquem firmes aí, mandem aviãozinho para os amigos e façam o coração subir. Então, olha só. A súmula fala, realmente, o juiz não é obrigado a homologar o acordo. Lembrando, ele tem que dizer o porquê, tem que fundamentar a sua decisão. Legal, show de bola. Agora, voltando lá, pega o artigo 846, anota aí. Aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Opa, chegou ao acordo, resolvido. Não chegou ao acordo, vida que segue. Né? E lembrando, se houver acordo e o acordo for homologado, nesse caso a decisão transita em julgado nessa oportunidade. Lembra? As partes não podem recorrer. O que elas podem fazer, se for o caso, é ajuizar uma ação rescisória, na forma da súmula 259 do TST, considerando alguma das hipóteses de incidência lá do artigo 966 do Código de Processo Civil. Muito bem. Agora, não tendo acordo, segue-se com o trâmite da audiência, tá? Depois eu vou fazer uma live só sobre isso, sobre os trâmites da audiência trabalhista, que também cai bastante em prova, muito, principalmente com relação à presença ou ausência das partes na audiência. Enfim, segue o trâmite. Aí sabe quando que o juiz vai perguntar de novo se tem possibilidade de acordo? Depois das razões finais. Depois das razões finais, antes de proferir a sentença, ele pergunta se há possibilidade de acordo. Está lá no artigo 850 da CLT. Então veja que são dois momentos em que o juiz obrigatoriamente tem que fazer essa tentativa de conciliação. Tem que fazer essa tentativa de conciliação. Está claro na CLT. É só você guardar. Artigos 846, procedimento ordinário que eu estou citando aqui, tá? 846 e 850 da CLT. Há quem defenda que a ausência da segunda tentativa de conciliação gera nulidade. E há quem defenda que a ausência de qualquer uma das duas gera nulidade. Eu estou nessa corrente minoritária, que diz que a ausência de qualquer uma das duas gera nulidade. Por quê, Fagner? Porque a lei é cogente. Ela não diz o juiz poderá. Primeiro, o juiz proporá.
e depois o juiz renovará. Então, é obrigatório, norma cogente. Senão, eu estou fazendo exceção onde é regra, para fazer regra, ok? Ou cumprir a regra. Mas, enfim, a jurisprudência majoritária, a doutrina majoritária diz que só a ausência da segunda pode gerar nulidade. Pode gerar. Não necessariamente vai gerar, né? Até porque, se for possível suprir o ato para evitar nulidade, intima as partes para dizer se tem possibilidade de acordo. Se as partes não responderem, né, ou se responderem, se houver acordo, entabula-se lá o que é para ser celebrado de acordo, o juiz pode homologar ou não, ou, se não, o silêncio dela importa, por exemplo, que não vai haver conciliação, o juiz já está apto a proferir a sentença. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fizer a leitura do artigo 764, você vai perceber que é lícito as partes celebrarem acordo mesmo após encerrado o juízo conciliatório. E o que é o juízo conciliatório? É esse permeio que vai da abertura até depois das razões finais, da abertura da audiência até depois das razões finais. Mesmo depois de encerrado esse período aqui, esse tempo aqui do processo, é possível celebrar acordo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que mesmo na fase de execução, é possível fazer acordo. Imagina, teve sentença, recurso ordinário, recurso de revista, blá, 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 e aí transitou em julgado no TST, desce para a vara, começa a liquidação, aquela coisa toda, partes falam sobre cálculo, impugnação, homologação, embargos, impugnação aos embargos, impugnação à sentença de liquidação, julgamento, agravo de petição, enfim. Lá na execução, chegamos ao valor. Não tem mais o que fazer agora. Olha, o valor devido ao reclamante é de R$1 milhão. Só do reclamante, R$1 milhão. Aí o advogado da reclamada, da executada nesse momento do processo, pega o telefone, liga lá para o advogado do reclamante, neste momento exequente, e fala assim: doutor, olha só, vou fazer uma proposta para o seu cliente irrecusável, hein? Pense bem, converse com ele. Temos aqui liquidado o direito do seu cliente a receber R$1 milhão. E eu estou propondo pagar a ele R$800 mil. É possível? É possível. E as partes vão submeter ao juízo essa proposta e é muito provável que o juiz homologue. Só que aí tem um detalhe. Para vocês perceberem o quanto a Justiça do Trabalho estimula a conciliação, a OJ 376 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, ela diz o seguinte, que se houver um acordo homologado na fase de execução, e é óbvio, isso é óbvio, tá? A lei é clara nesse sentido, a realização de acordo na fase de execução não prejudica as contribuições previdenciárias devidas à União. Só que nesse caso, o que a OJ fala? Gente, dá uma lida depois, anota aí, OJ 376 da SDI1. Ela vai dizer assim, olha, se houver homologação de um acordo na fase de execução, a contribuição previdenciária ela não vai incidir sobre o valor da sentença, mas sim sobre o valor do acordo homologado. Então não vai incidir lá sobre os 100 milhões, sobre 1 milhão não, e sim sobre os 800 mil. Inclusive, continua a orientação jurisprudencial número 376. As parcelas, olha que coisa interessante, as parcelas elas vão ser a título de recolhimento previdenciário de acordo com a proporcionalidade das verbas que foram fixadas na sentença. Ou seja, para ser mais prático, se lá na sentença o juiz fixou 60% daquelas... Porque toda vez que o juiz profere uma sentença, ou homologa um acordo, ele tem que dizer a natureza das verbas. Entendeu? É obrigatório dizer a natureza das verbas. Então, se lá na sentença de conhecimento ele falou, olha, dessas verbas aqui, tais, correspondem à verba de natureza salarial. E tais correspondem a verbas de natureza indenizatória, é óbvio, e aí, com relação às verbas de natureza salarial, usar aqui uma média, 60% daquelas verbas foram de natureza salarial, então é óbvio que somente sobre essas verbas de natureza salarial vai haver a incidência das contribuições previdenciárias. Aí lá no acordo, na execução, eu vou observar essa proporcionalidade. Ou seja,
eu vou pegar 60% de 800 mil para poder fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias. E não 60% de 1 milhão, porque eu estou fazendo um acordo na execução e a OJ fala, ei, a contribuição é sobre o valor do acordo homologado e não sobre o valor liquidado, observadas as proporcionalidades que foram fixadas lá na sentença. Então, 60% de verba salarial, 60% dos 800 mil, sobre esse 60% aqui é que vai haver a incidência da contribuição previdenciária. Vejam que interessante é o princípio da conciliação ou princípio conciliatório nos domínios do direito processual do trabalho. Então, falamos aqui de vários aspectos da conciliação. E é importante que você releia tudo que eu acabei de falar dentro da jurisprudência e também das previsões legais, ok? Cuidado com esses temas em prova, o jus postulandi e o princípio da conciliação. São temas muito, muito cobrados. A incidência é altíssima. Na prova da ordem também. E para você que está aqui, meu colega advogado, né, que está se aperfeiçoando cada vez mais, também faz parte do nosso dia a dia. Boa noite, Bárbara. Tudo bom, querida? Como vai? Gente, eu vou entrar no último princípio que eu separei para conversar com vocês hoje. Tá? Para quem está chegando agora, eu já falei de autonomia do direito processual do trabalho, corrente monista, corrente dualista, os fundamentos que, no meu modo de ver, autorizam a ratificar que o direito processual do trabalho é um ramo autônomo e não um micro-ramo, né, um sub-ramo do direito processual comum. Aí daí já fomos entendendo que nós temos, portanto, um ramo próprio, entendemos que nós temos princípios também próprios, e aí falamos do jus postulandi, né, em apertada síntese, falamos também da conciliação, trouxemos alguns aspectos, e agora eu vou falar um pouco sobre o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Espero que você não esteja com paciência. Quem está com paciência aí, levanta a mão, por favor. Manda aí coraçãozinho para o alto, por gentileza. Para mim aqui já são 15 para meia-noite. Para vocês aí está cedo ainda, né? São 15 para as 8. Aí quem está no Brasil, tem colegas aqui que estão em Portugal também, né? Em outros países. Então, sobe o coração aí, gente. Faz o coraçãozinho subir, né? Se tiver tudo ok, levanta a mãozinha aí e vamos embora. Grande, Léo, que saudade de você, meu amigo. Um beijo grande, rapaz. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Vivian, legal. Muito bom ter vocês aqui. Muito legal mesmo, gente. Isso aí. Então, vamos lá. Para fechar com chave de ouro, eu confesso para vocês que é o princípio que eu mais gosto. Que eu mais gosto de falar, que eu mais gosto de estudar, que eu mais gosto de escrever, né? Quando eu tenho oportunidade, sempre trago alguma visão diferenciada desse princípio. Hoje eu estou trazendo uma relativização dele em sede de execução, também tem um artigo escrito sobre isso, dá uma olhada no meu blog lá, que você vai ler, você vai entender. Mas enfim, vamos para a regra, vamos pensar na regra aí, e na medida em que as lives, né, venham a ser programadas, eu vou incluindo essas temáticas também no bojo dos assuntos, que aí fica mais fácil para contextualizar, né, dentro de uma metodologia específica, né, de aplicação. Então vamos lá. O que acontece? Esse princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ele decorre do princípio da oralidade, que é um princípio-chave, né, do direito processual do direito processual do trabalho. A previsão dele básica é o artigo 799, parágrafo 2º, e também o artigo 893, parágrafo 1º da CLT. A regra é clara. Como o processo de trabalho ele pretende ser célere, inclusive a celeridade processual, grande Rodrigão, salve meu amigo! E como o princípio da celeridade é um princípio que foi, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, elevado ao nível constitucional, está lá no artigo 7º, inciso 78 da Constituição, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, e, lembra, a celeridade já estava na CLT, lá no artigo 765. Os juízes velarão pelo andamento rápido das causas. Está lá o princípio da celeridade. Hoje está no nível constitucional. Artigo 5º, inciso 78, se não me falha a memória. É isso mesmo, 78, é o último inciso lá do artigo 5º. Depois tem mais 4 parágrafos.
Então, a celeridade, ela é, sem dúvida nenhuma, a nossa grande diretriz do processo do trabalho. E por que isso é importante? Porque imagina o seguinte, se a cada decisão interlocutória, o que é uma decisão interlocutória? A CLT não define. Ela só vai falar o seguinte, olha, os incidentes vão sendo resolvidos e depois, quando houver uma decisão definitiva, a parte pode impugnar. Ok, falou, mas ao mesmo tempo não definiu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos valer do artigo 203 do Código de Processo Civil. Lá ele vai dizer o que é sentença, decisão interlocutória e despacho. Então, a decisão interlocutória é tudo aquilo que não for o quê? Sentença, que não se enquadre nos demais conceitos. Então, o que não for sentença, não for despacho, decisão interlocutória. Em apertada síntese, decisão interlocutória são aquelas decisões que resolvem questões incidentes no curso do processo. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Na petição inicial, eu faço um pedido de tutela provisória, ok? Juiz, eu quero a reintegração da minha cliente lá, que ela é uma grávida, gestante, ela foi demitida, né? Depois que ela comunicou a gravidez ao empregador, ela foi demitida, com 1 mês de gravidez. Quero que ela seja reintegrada. Aí o juiz analisa aquele pleito na petição inicial e ele fala o seguinte, bom, diante do quadro fático narrado, diante da presença dos pressupostos legais, fumus boniuris, periculum in mora, verossemelhança, blá, 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 eu vou deferir essa tutela provisória e determinar a reintegração dessa trabalhadora, ok? Essa decisão é uma decisão interlocutória, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória que pode, veja, a tutela ser ratificada ou revogada na sentença. Aí você vai me perguntar, beleza, Fagner, mas essa é uma decisão que vai gerar um certo prejuízo para a empresa, porque a empresa vai ter que reintegrar. Imagina que a empresa demitiu essa mulher por justa causa. Como é que fica a empresa nessa situação? Bom, essa análise do juiz é sumária, não é uma análise exauriente. Isso não vai prejudicar o contraditório. A empresa vai ser, inclusive, citada para poder fazer a apresentação da sua contestação. Mas sem prejuízo disso, ela vai querer impugnar essa decisão. Só que ela não pode impugnar mediante recurso, porque essa decisão é irrecorrível. Não tem recurso para impugnar essa decisão que defere ou poderia ter sido uma decisão que indeferisse. Também não caberia recurso por parte da reclamante. O que se poderia fazer é, para ambas as partes, a impetração de mandado de segurança, conforme a súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho. Impetra-se mandado de segurança, tramita o mandado de segurança, tramita a reclamação trabalhista. Se houver a superveniência da sentença nos autos em que for proferida a decisão interlocutória, antes do julgamento do mandado de segurança, perde o objeto do mandado de segurança. Por quê? Agora eu vou ter uma sentença. E se a sentença ratificar a tutela provisória, eu vou ter que impugnar mediante recurso ordinário. Mas o recurso ordinário tem efeito suspensivo, tudo bem, mas eu posso requerer a sua atribuição. Está lá no item 1, segunda parte da súmula 414. Ok? Tá rápido, né, gente? Eu sei, é porque a hora está passando aqui e eu não quero passar de 1 hora. Mas anota, súmula 414. Qualquer dúvida, pode me mandar pelo direct. Vai ser um prazer tirar a tua dúvida. Tá bom? Pode conversar comigo diretamente, não tem problema algum. Muito bem. Outro exemplo. Eu estou na audiência de instrução e julgamento. Requer ao juiz, excelência, eu quero produzir a prova testemunhal. O juiz indefiro. Mas, excelência, o argumento eu estou indefiro. Então tá bom, excelência, consignando em ato o meu protesto para que, caso haja algum prejuízo na sentença em razão do indeferimento da produção de prova que eu estou aqui requerendo, eu possa, com a sentença que vai provavelmente me gerar um prejuízo, interpor o recurso ordinário e numa preliminar de recurso ordinário eu arguir o cerceamento do direito de defesa. E é requerer ao tribunal que seja anulado, portanto, aquele julgamento e volte lá para a instrução que será reaberta para ouvir a testemunha. Mas Fagner, não poderia agravar? Não tem o agravo para esse fim. Ok? Você vai registrar o protesto para evitar a preclusão. Embora eu entenda que não é necessário, mas eu te aconselho sempre a fazer o protesto, tá? Também tem artigo meu falando sobre isso. Vá lá no blog que você vai entender. Grande, Elane, um beijo, querida. Saudade também de você. Dá um beijão no Marcão aí, tá? Ó, quer ver uma outra situação? Eu estou na audiência e requer a produção de prova pericial. Normal. Salubridade, periculosidade, regra geral, vão fazer prova pericial, né? Ou outros casos, né? Questão de doenças ocupacionais, enfim, N situações que a gente tem ali a prova pericial para fazer. Eu falo, juiz, eu quero produzir a prova pericial. Aí o juiz, ok, vou dizer quem é o perito, depois o perito vai dizer qual o valor dos honorários, tem que pagar, tá?
Não, juiz, tem que pagar não. Tem que pagar. Não tem. Não tem. Excelência, por favor, está lá no artigo 790b, que os honorários serão pagos pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, Vossa Excelência não pode exigir a antecipação dos honorários periciais. Inclusive, a reforma diz que é vedado. Está lá na CLT, no parágrafo 3º. É vedado o juiz exigir a antecipação dos honorários periciais, senão no 3º e no 2º do artigo 790b. Aí ele fala assim para mim. Mas, doutor, aqui na minha vara é assim. Ou paga e produz a prova, ou não paga e não tem a prova. Jesus! Não tem mais lei, né? Não tem mais lei. Mas vamos lá, vida que segue. Então tá bom, excelência. Consta em ata isso? Consto, claro, com o meu protesto, né? Embora seja prescindível, volto a dizer, mas faz constar. E aí o que eu vou fazer? Quando ele fala, vem a parte com o valor do pagamento dos honorários do perito, sabe o que eu vou fazer? Agravar, né, Fagner? Não cabe agravo. Mas o que eu faço então? Eu vou pagar? Não. Você vai impetrar mandado de segurança para atacar essa decisão interlocutória que é totalmente teratológica, violadora de direito líquido e certo, que está previsto no artigo 790b da CLT. Não pode obrigar a parte a antecipar os honorários periciais. E onde é que está essa possibilidade, Fagner, de impetrar mandado de segurança? Além da Constituição Federal? Tudo bem. Artigo 5º, não esqueça, inciso 68, 69 da Constituição Federal. Artigo 5º, incisos 68, mandado de segurança individual, e 69 da Constituição Federal. Além disso, tá bom, vai na própria lei de regência do mandado de segurança. Não, Fagner, eu quero saber da jurisprudência. Na jurisprudência, Fagner, onde está aquilo que vai me dar, um refrigério para impetrar o mandado de segurança? Anota aí, hein? OJ número 98, OJ, Orientação Jurisprudencial número 98 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, é para gabaritar. Caiu na tua prova. O juiz do trabalho determinou a antecipação dos honorários periciais para um empregado que requereu a produção de prova para comprovar o trabalho em condição insalubre. O que você faz? Resposta lá. Você vai procurar mandado de segurança e vai assinalar mandado de segurança. É a resposta, não tem outra, tá bom? Mas, Fagner, olha só. Você está trazendo as regras. Sim. Não tem exceção, não? Tem exceção sim, gente. E aí é que tá. O Rodrigo até comentou ainda há pouco, né? Nós temos a súmula 214, que é o grande calcanhar de Aquiles, né? E para quem não sabe por que o calcanhar de Aquiles, vai ver depois, né, o filme, e aí a gente vai entender o porquê calcanhar de Aquiles, né? Uma flechada do príncipe Paris lá no calcanhar do Aquiles, lá no filme Troia, né? Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso. Presta atenção no seguinte, gente. Boa noite, Ana, tudo bem? Como é que tá esse passeio maravilhoso aí? Deve estar show, né? Tem aqui, amor, obrigado. Vamos lá, gente. Presta atenção. Eu vou lá na súmula 214. Lá na súmula 214 tem as exceções. Ou seja, diante daquelas hipóteses da súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho, são 3 alíneas. Grande Carlito, um beijo, meu amigo. Que saudade de você, rapaz. Saudade de ter um abraço, né, de conversar contigo. Tudo tranquilo? Manda notícias. Então, olha só. Lá na súmula 214, nós temos 3 exceções ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, tá? Mas tem mais? Tem. Dá uma olhada depois na súmula 214, tá? Assim, parece que ela é muito difícil, mas não é, tá? Inclusive, assim, é fácil compreender. Eu vou dar um exemplo. Lá na letra C da súmula 214. Vamos imaginar o seguinte. Me dá mais um tempinho, gente. Me dá mais 6 minutinhos. O reclamante tinha que ajuizar a ação, por exemplo, em Niterói. Ele trabalhou em Niterói, sempre. Foi contratado em Niterói e trabalhou em Niterói. Só que ele mora em Duque de Caxias. Aí o rapaz resolve ajuizar a ação em Duque de Caxias e não em Niterói, onde ele trabalhou. É óbvio que, considerando a regra do artigo 651 da CLT, a seção judiciária de Duque de Caxias não é competente
para apreciar aquela reclamação trabalhista. O que acontece então? A reclamada argue a incompetência territorial na forma lá do artigo 800 da CLT. Acolhida a exceção de competência territorial, o que o juiz Duque de Caxias faz? Remete para Niterói. Qual a natureza dessa decisão? Interlocutória. Cabe recurso? Não cabe. Por quê? Porque, embora seja uma decisão que acolhe a exceção de incompetência territorial, mandando os autos para uma outra localidade, ela permanece no mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Porque as varas do trabalho de Duque de Caxias e as varas do trabalho de Niterói estão vinculadas ao TRT da primeira região. Agora, olha que coisa diferente. Se o juiz de Duque de Caxias, mesma situação, só vão mudar o município e o estado, ok? Se o juiz de Duque de Caxias acolhe uma exceção de competência territorial e manda os autos para Belo Horizonte, para BH, capital de Minas Gerais, da belíssima Minas Gerais, o que vai acontecer? Essa decisão é entendida pela doutrina e pela jurisprudência como uma decisão terminativa, porque ela encerra com a jurisdição do TRT da primeira região, deflagrando o início da jurisdição do TRT da terceira região. Então, na forma da súmula 214, letra C, essa decisão aqui, embora não esteja extinguindo o processo, ela é terminativa da jurisdição aqui, no TRT da primeira região. Então, com base no artigo 895, inciso 1º, as decisões terminativas também são objeto de recurso, mas não é uma terminativa de extinção do processo, mas é uma terminativa de jurisdição, essa é a interpretação. E é por isso, dessa decisão, cabe recurso ordinário para o TRT da primeira região, a fim de que os autos, portanto, sejam mantidos aqui e com os argumentos que o autor vai lá trazer para impugnar aquela decisão e levar para a instância ad quem, a fim de que haja reforma e a mantença dos autos no TRT da primeira região. Então, esse é um exemplo, né, de cabimento do recurso ordinário, de recurso em face de decisões interlocutórias. Tem outros, tem as linhas A, linha B, quando, por exemplo, é passível de impugnação, né, dentro de decisões proferidas no próprio tribunal. Quando, na verdade, a decisão interlocutória afronta uma súmula do TST, é quando, por exemplo, um acórdão regional, ele, ao reformar, ou melhor, ao anular um acórdão, uma sentença, ele está violando, por exemplo, uma súmula do TST. Ao invés de deixar descer para a vara, tramitar tudo de novo para depois subir para o TRT, eu já recorro direto de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. É uma possibilidade. Então, quando eu tenho uma decisão do TRT, uma decisão é o chamado acórdão interlocutório, o acórdão interlocutório que viola uma súmula, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, aí eu não preciso deixar descer para a vara, eu recorro logo para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, tem as exceções da súmula 214. Uau, gente, uau, muita coisa, né? E para fechar, tem mais exceção, Artigo 855-A, parágrafo 1º da CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista. A reforma inseriu de forma clara o IDPJ. Claro, ela remete lá para o CPC, guardadas as particularidades aqui do processo de trabalho, que é exatamente essas situações do cabimento de recurso contra a decisão interlocutória que defere ou indefere o IDPJ. Parágrafo 1º do artigo 855-A. Da decisão que acolhe ou rejeita o incidente de consideração de personalidade jurídica. Se for na fase de conhecimento, não cabe recurso. E ela faz menção expressa ao artigo 893, parágrafo 1º. Se for na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. E se for um incidente instaurado diretamente no tribunal, da decisão do relator vai caber agravo, mais exceções ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e agora aí previsto expressamente na lei. Uau! Consegui terminar com 59 minutos, não cheguei a 1 hora, beleza? Queridos, quero agradecer a presença de vocês, espero que tenha sido útil, que tenha, sem dúvida nenhuma, auxiliado vocês, ainda que minimamente, que vocês tenham anotado tudo. Se perderam algum momento, não tem problema, a live vai ficar salva e disponível para que vocês possam assistir quando quiserem, quantas vezes quiserem, tá bom? Então, relembrando, nós falamos da autonomia do direito processual do trabalho e de 3 princípios basilares importantíssimos do nosso direito processual. Você que vai fazer o concurso do TRT, né, tem concurso aberto aí, você que vai fazer a prova da ordem, tem processo de trabalho, tudo que eu falei aqui cai na prova da ordem,
cai em prova de concurso público e é usado no nosso dia a dia na advocacia trabalhista. Então, faça o bom proveito, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E semana que vem eu faço mais uma live. Vou alternar uma semana processo trabalho, outra semana constitucional. E assim nós vamos preparando, ajudando vocês aí nos objetivos, tá bom? Beijo grande, até a próxima.